Fala, meu amigo, minha amiga, e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo. Meu nome é Alan Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, um assunto que gera muita polêmica mesmo, principalmente em grupos de violão, grupos de guitarra, de teclado, enfim, pela internet, grupos ligados à música, que é o seguinte: será que eu consigo aprender através de materiais gratuitos na internet? Então, bom, a gente vai falar sobre isso, mas antes faço convite para você que já conhece meu trabalho, já deixa aquele gostei aqui na parte de baixo do vídeo, se inscreva e ative as notificações. Por quê? Dessa forma, o YouTube entende, né, que você gosta do meu conteúdo, que você é um cara que quer ver mais do meu trabalho, né? Lembrando que aqui no canal a gente tem uma série de reharmonizações, uma série de dicas ligadas à harmonia, e eu também tenho um curso de harmonia, né, um curso que tá super barato, tá com valor promocional, beleza? Então para você que está precisando de um professor de harmonia ou um professor de violão e guitarra na parte ali de iniciação, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, beleza? Que é o 21 96900 6579, beleza? É só me chamar lá no WhatsApp. Bom, então vamos ao nosso vídeo. Será que eu consigo aprender através da internet? Será que eu consigo aprender através de um material online, gratuito? Enfim, né? Então, o que eu penso com relação a isso, né? Eu acho que todo tipo de material, independente dele, qual seja, né, se ele vai te levar para um próximo nível, é muito válido, né? Muito válido. Eu entendo que hoje em dia, principalmente os professores mais conservadores, e quando eu digo professores conservadores, eu não estou me referindo aos professores mais velhos, e sim a professores com uma mentalidade muito assim, né, pensam que a internet, na verdade, ela acaba de certa forma atrapalhando, né? Eu acredito que não é bem por aí. A internet ela está aí justamente para poder acelerar muito as coisas. Bom, e é sempre importante destacar, né, que quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a estudar música, né, a internet já existia, obviamente, né, porque eu tenho 26 anos, né, e comecei a estudar muito novo, só que não era algo acessível, né, ou seja, que qualquer pessoa tem acesso. Hoje em dia você vai numa banca de jornal qualquer, bota 10 reais, 15 reais de crédito e você já consegue acessar a internet, né? E até com uma velocidade legal. Na época, além de ser muito caro, você tinha uma série de empecilhos para poder acessar a internet, né? E outra, os produtores de conteúdo não estavam presentes como estão hoje na internet, né? Se não me engano, o Cifra Club não existia quando eu comecei a estudar, né, quando eu comecei a acessar a internet, porque eu sempre tive acesso a computador desde muito cedo, então, né, quando a gente começou a acessar ali a internet, pagando, né, internet de escada, enfim, o Cifra Club não existia, não me lembro se o YouTube já existia, mas se já existia na época, cara, provavelmente não tinha nada relacionado à música, muito pouco conteúdo, de repente conteúdo de lá de fora, eu não falava inglês, então como é que eu fazia para ter acesso a material? Eu tinha que ir na casa de alguém, que conhecia alguém, que estudou com alguém, né, e que conseguiu um determinado material, e ali a gente trocava ideia, né, trocava informação, ele me passava o que já sabia, eu passava o que sabia, enfim, né, ou então comprava revistinha na banca de jornal, comprava guitar player, comprava coisas do tipo, ou você ia pagar um professor, né, que era algo muito mais caro do que é na época, por incrível que pareça, né? Eu, por exemplo, dou aula em escolas particulares, onde a mensalidade ela gira em torno de R$200 a R$250 por mês, né? Tem gente que vai achar isso muito caro, mas isso era muito mais caro na época, né? Porque como você não tinha tantos professores, como você não tinha... Aliás, se já existiam tantos professores, você não sabia onde encontrar esses camaradas. Então, quando você encontrava um camarada por perto ali, o cara cobrava uma fortuna porque só tinha ele por ali, ou então você só acabava recorrendo àquele camarada, né? Então você era meio que obrigado a pagar aquele valor justamente porque, enfim, né, só tinha ele. E aonde eu quero chegar com isso, né? É que, como eu disse, a gente não tinha muito recurso, né? Então, quando eu conseguia alguma coisa para estudar, eu passava muito mais tempo com aquele conteúdo na minha mão, até porque eu não tinha outra coisa para poder estudar. Eu não tinha acesso a outros materiais para poder tocar. Então não rolava, pelo menos da minha parte,
aquela ansiedade de ficar tocando 500 coisas ao mesmo tempo, que é o que eu sinto que acontece hoje. Hoje em dia, se você for no YouTube, você vai digitar harmonia funcional. O cara vai te dar 1 milhão de vídeos de harmonia funcional. O site vai te dar 1 milhão de vídeos de harmonia funcional. E vai te dar 1 milhão de vídeos falando sobre harmonia funcional de 1 milhão de professores diferentes. Que tem uma visão diferente sobre harmonia funcional. Que tem uma linha de pesquisa diferente sobre harmonia funcional. Né? Isso é errado? Não. Isso é bom, porque isso é justamente a popularização desse tipo de estudo, né? A internet que faz isso, a internet ajuda a gente. O único problema disso é que se você é um autodidata, por exemplo, um cara que escolheu estudar sozinho ou que por força maior você estuda sozinho, justamente porque não pode pagar um professor, ou porque não tem professor na sua região, enfim, tem vários motivos, né? Você dificilmente vai saber filtrar o que você tem que estudar, ou qual é a melhor linha de pesquisa, ou seja, qual é o melhor método ali do professor XY que vai funcionar para o teu caso, né? Porque é tudo harmonia funcional? Só que cada professor vai tratar isso de uma forma diferente. E, meu amigo, nem tudo que está disponível para você estudar serve para você. Isso você precisa ter na tua mente. Então não adianta você botar culpa, o formato online não presta. Conteúdo gratuito de fulano não presta. Cara, isso não existe. Existe conteúdo que serve para você e conteúdo que não serve. Você que tem que filtrar isso. O problema é, você como autodidata, dificilmente você tem a visão macro da coisa, né? E é sempre importante destacar uma coisa, que o autodidata, ele não é só o cara que aprende a tocar sozinho, mas o cara que consegue gerir o estudo dele sozinho. Ou seja, vamos supor, você pegou o assunto campo harmônico. Como é muito comum chegar para mim, eu trabalho com aulas de harmonia, é muito comum chegar pessoas que já têm noção do campo harmônico. O cara já conhece os desenhos dos acordes, sabe todos os campos harmônicos ali nos tons maiores, por exemplo, ou seja, sabe fazer em todos os tons. Mas aí eu pergunto, por exemplo, qual é a terça do Ré menor dentro do tom de Dó? Terça do Ré menor dentro do tom de Dó, o que é isso? Ou seja, o cara não sabe intervalo, que é um assunto que vem antes. Melhor, o cara não conhece a tríade, né? Tríade do acorde menor, que obviamente não vai conhecer intervalo, que obviamente não vai conhecer escala, que obviamente não sabe o que é uma nota de repente. Isso aqui já aconteceu comigo, de pessoas que têm uma noção do campo harmônico e não sabem isso aqui. Isso acontece muito. E quem nunca passou por isso, né? Quem nunca que pegou para estudar alguma coisa sozinho já passou por isso, que queimou etapa, pulou etapa. Esse é o problema. Às vezes não é nem a questão do conteúdo, da metodologia em si. Né? O que é a metodologia? A forma que eu vou utilizar para estudar. O método que eu vou utilizar para estudar. Às vezes é um método gratuito pela internet, funciona, o professor é bom. Beleza, mas às vezes você não é um bom gestor do seu estudo. Né? E mesmo assim, quando você é um bom gestor do seu estudo, sem a visão macro da coisa, sem uma pessoa para guiar, às vezes é muito complicado. É como eu sempre digo, o autodidata, ele é o cara que vai passar a vida inteira tentando entender algo que já existe. Ele vai conseguir aprender em algum momento? Vai. Mas ele vai levar o triplo, quádruplo de tempo, às vezes, para poder aprender uma coisa que, com o professor, ele aprenderia em 5 minutos. Então, às vezes não é a questão da metodologia, não é o assunto que você está vendo na internet, não é o professor. Enfim, às vezes é o teu mindset que te impede. E ainda tem isso, né? A questão das pessoas às vezes entrarem com aquela mentalidade cansada para poder estudar. Cara, eu passo por isso toda semana. É o que eu sempre falo com os meus alunos. Bicho, não adianta tu querer estudar a parada, tu querer entender a parada e tu já entrar com a mente de derrotado. Porque, cara, eu tô aqui gravando conteúdo e eu tô disponível para poder tirar a tua dúvida, por exemplo. E tem muita gente que já entra com aquela mentalidade de eu não vou conseguir aprender. Ou então o cara começa a estudar e vê o primeiro acorde difícil, isso daqui é muito difícil. Ou então o cara pega ali o primeiro compasso ali para analisar, ele não consegue entender muito bem. Eu não entendi isso daqui. Aí fecha a aula, não estuda mais, não manda mais mensagem pro professor, aí leva dificuldade, aí desiste, aí bota a culpa no conteúdo da internet, ou bota a culpa no conteúdo gratuito. E na verdade quando a culpa é da própria pessoa. A própria pessoa que não sabe gerir muito bem isso, ou então
que não sabe gerir o estudo, né? Ou então que não sabe gerir, às vezes, as ferramentas que tem. Porque às vezes o cara é um bom gestor do estudo, tem ferramentas para poder tirar dúvida, para poder interagir ali, e às vezes não sabe utilizar. Como é o caso do YouTube, por exemplo. O YouTube tem comentários. Eu vejo que tem muita gente que não utiliza isso, que não pergunta. Às vezes o cara tá ali doido para poder responder pergunta, doido para poder tirar dúvida, doido para poder falar sobre isso, e os caras assistem o vídeo, não interage, não fala nada, fica com dúvida e depois bota a culpa no conteúdo. Aí é meio complicado, né? Bom, mas aí eu quero saber, qual é a tua experiência com materiais gratuitos? Você já pegou para estudar algum material gratuito? Você já teve algum problema com isso? Deixa aqui nos comentários, beleza? Que eu leio todos os comentários. É isso, valeu, forte abraço e fui!